Bom dia, a paz do Senhor Jesus a todos. Meu nome é Jaqueline Vilela, é minha primeira vez gravando vídeo aqui para o canal. Já peço a colaboração de todos vocês, deixem sua curtida, compartilhem o vídeo logo após vocês assistirem. Lembrando que não sou pastora, porque na igreja a qual eu faço parte, a denominação que eu faço parte, não tem pastora, tem trabalhos com irmãs, mas não tem pastora, né? E eu respeito, mas o Senhor há algum tempo, mais precisamente há uns 2 anos, tem me incomodado, né, acerca de gravar vídeos, né, edificar. Eu sei que tem muitos irmãos e irmãs que já fazem isso, mas nós sabemos que o Senhor escolhe cada um de nós e usa de uma maneira especial, diferenciada, de acordo com a vontade dEle, para falar a cada coração, né, conforme o tempo dEle. Então, eis-me aqui, eu relutei bastante, confesso que eu me prolonguei, né, fui adiando, mas o Senhor tem me cercado acerca desse assunto, tem falado. E o bom é a gente poder adorar o Senhor, né, com a nossa gratidão e obediência. Então, eis-me aqui. Eu sei que nunca é demais pregar a palavra de Deus, nunca é demais uma pessoa mais para servir o Senhor no reino. E estou aqui, peço que todos vocês tenham paciência, já que é a minha primeira vez gravando vídeo. Estou aqui para fazer a vontade do Senhor. Espero que a palavra de Deus fale ao coração de cada um de vocês, que traga edificação, que traga uma bênção para vocês e para mim também. Amém? Então, eu trouxe aqui uma palavra que o Senhor me concedeu, uma palavra que eu gosto muito, é bastante conhecida. Lembrando que a palavra de Deus é para todos. O Senhor fala com todos, o Senhor não faz acepção de pessoas. E o Senhor me deu aqui, eu vou estar lendo a palavra que está em Provérbios 31, versículo 10. Mulher virtuosa, quem achará? O seu valor muito excede o de rubis. No versículo 11, eu vou enfatizar aqui, que eu acho muito bonito e interessante esse versículo que fala, versículo 11: o coração do seu marido está nela confiado, e a ela nenhuma fazenda faltará. No 12 fala assim: e ela lhe faz bem e não mal todos os dias da sua vida. Essa palavra aqui eu acho maravilhosa, porque fala da mulher virtuosa. Aí vocês podem falar assim, Jaqueline, ou irmã Jaqueline, como vocês se sentirem à vontade para me chamar. Você se considera uma mulher virtuosa? Eu procuro o máximo possível me aplicar dentro desse princípio, porque ser uma mulher virtuosa é um princípio bíblico, né, que também se encaixa em Provérbios 14, né, que fala: a mulher sábia edifica a sua casa. A parte B, ninguém gosta de ouvir, né? Eu também não vou falar, porque todo mundo que conhece essa passagem, esse versículo, já sabe, né? E é claro que nós não queremos ser essa parte B, né? Ninguém quer ser essa parte B. Então, que também, esse versículo também me chama a atenção. Toda mulher sábia
capítulo 14, versículo 1 de Provérbios. A mulher sábia edifica a sua casa. E vou deixar nessa parte A, não isolando o versículo da parte seguinte, mas porque a gente vai falar hoje de edificação, então vamos falar das coisas mais edificantes, que a gente, é claro, quer ser a parte boa, fazer a parte boa. Então aqui, ó, mulher virtuosa, quem o achará? O seu valor muito excede de rubis. A palavra exceder é o mesmo que mas, além, né? Ultrapassou já. O rubis é uma pedra valiosa, uma pedra rara, preciosa, né? E a gente ser comparado a essa pedra preciosa já é uma maravilha. Imagina o nosso valor exceder, passar, né, do valor de um rubi. Então, isso aqui é o valor que o Senhor, através da sua palavra, dá para a mulher virtuosa. Agora, o que é a mulher virtuosa? É aquela que tem as melhores qualidades, fala de virtudes, qualidades que não é qualquer qualidade. É uma qualidade que traz uma diferença. E nós, mulheres de Deus, nós viemos para fazer a diferença. O Senhor nos chamou, nos escolheu para fazer a diferença no reino, na presença dele, na obra dele, como servas, como mãe, como esposas, como irmã, como amiga, como filha, como tia, como avó, como prima, como sobrinha. Então, em tudo faremos a diferença. Nós vamos agradar a todos? Não, não vamos, porque nem o Senhor Jesus, na sua infinita perfeição e pureza, santo, único, perfeito que ele era, não agradou a todos. Foi negado, foi traído, foi crucificado e morto, mas glória a Deus que ele ressuscitou. E a razão de nós estarmos aqui hoje é por ele. Então, aqui fala, né? Quem o achará? Quem que vai nos achar? Por quem nós temos que querer ser achada? A nossa edificação, ela começa dentro da nossa casa, no nosso lar. E essa virtude, ela tem que começar a ser vista pelos nossos. O nosso bom testemunho de servas começa dentro da nossa casa, como esposas, como mãe, sendo exemplo, sendo espelho, porque nós somos algo que vai refletir no nosso filho, vai refletir no nosso esposo. Então nós temos que ser diferentes. Ah, eu tenho que fazer isso por fazer? Não. Sou obrigada a fazer? Não, não sou. Não sou obrigada a fazer. Eu faço por amor. O Senhor obriga alguém? Uma vez eu escutei de uma pessoa essa frase: a palavra de Deus não escraviza ninguém. É verdade, eu concordo. Até mesmo porque manda quem obedece, manda quem pode e obedece quem tem juízo, né? Então aqui os mandamentos são os mandamentos do Senhor. Cabe a nós obedecer. O Senhor obriga? Não, ele deixou o livre-arbítrio, né? Deixou 2 caminhos, nós escolhemos qual seguir. Ele não obriga mesmo, só serve ao Senhor, obedece ao Senhor por amor. Quem quer, quem teme e ama, é grato a Ele e o adora com a sua obediência. Eu não estou falando aqui de hierarquia, de sistema religioso, eu não estou falando aqui de obediência a uma crença limitante, não é nada disso. Estou falando aqui de obediência a Deus, aquilo que você faz por alegria, por amor. E você sabe que o Senhor, Ele
ama quando a gente adora Ele com a nossa obediência aos princípios e à palavra dEle. Não estou falando obediência a pessoas, obediência ao Senhor. E quando a gente obedece a palavra do Senhor, Ele se agrada, Ele nos honra. E não é em vão, não. Não é em vão. Né? Tem uma recompensa do Senhor para isso. E Ele sabe que os escolhidos dEle não vai obedecer, obrigado. Não vai desobedecer porque não quer fazer a vontade de Deus. Ele vai obedecer por amor, por gratidão, por adoração, por temor. Temor não é medo, temor é respeito a Deus, aos princípios dele. É se esforçar para não ferir os princípios dele, para não ir contra a palavra dele. Falhos, sim, limitados, sim, muitas vezes fracos, sim, porque somos seres humanos. Não estamos livres de nenhum tipo de tentação, nada disso, né? Mas sabendo que o Senhor é a nossa força e Ele se aperfeiçoa nas nossas fraquezas. Qual fraqueza é essa? Não é qualquer tipo de fraqueza. Fraquezas são aquelas que a gente tem por limites, né? Porque somos seres humanos, como eu já disse, né? Então, veja só, esse valor, se eu quer, de nós servas. Aí aqui fala, você vai tá pregando só para mulheres? Não. Para quem quiser ouvir a palavra de Deus é para todos, como eu disse no início do vídeo. A palavra de Deus ela é para todos que querem ouvir e obedecem aqueles que querem obedecer, que é por amor, por temor, por gratidão, não por obrigação, não por medo, porque o Senhor conhece o nosso coração. O Senhor conhece nossos pensamentos e a palavra, antes de sair da nossa boca, Ele já sabe o que nós vamos falar. E ainda que nós não falamos, Ele sabe o que a gente iria dizer e mesmo assim não disse. Então aqui fala, qual é a mulher virtuosa? Eu vou falar com meu marido com sabedoria. Se algo me entristeceu ou não me agradou, eu vou falar com ele de uma maneira que ele não vai se sentir desrespeitado, mas ele vai entender que ele errou, mas que eu com respeito falei e ele vai se policiar e ali ele vai evitar fazer aquilo que ele viu que me feriu ou me magoou. Eu tô falando assim, usando eu como exemplo, como uma suposição. Não que eu já não tenha vivido essa experiência. Eis-me aqui. E o Senhor me colocou aqui justamente porque eu vivi as experiências que quase todas que você possa imaginar que em 13 anos de casamento uma pessoa pôde viver, pôde passar. Mas até aqui nos ajudou, nos sustentou o Senhor e tudo é para uma experiência. E essas experiências eu vou ir trazendo aqui aos poucos nos próximos vídeos para vocês. Que eu vou me esforçar para não me prolongar muito com esse vídeo, para não ficar um vídeo muito longo, para também não fadigar os irmãos. Então, aqui é assim. Meu esposo, ele trabalha o dia inteiro. Eu, no momento, não trabalho especificamente fora, numa empresa, enfim, não sou uma funcionária. Mas eu tenho meus afazeres em casa. Nós, mulheres que trabalhamos em casa, nós sabemos que a gente lava a louça. Louça não é uma vez só que tem um dia para lavar. A gente limpa a casa, a gente lava a roupa, passa a roupa, a gente seca a roupa, cozinha, né? Enfim, somos às vezes as primeiras a levantar e a última a se deitar. Ou às vezes, mesmo que seja a última a levantar, sempre é a última a se deitar, devido aos afazeres, né? Enfim. E aí, dentro desses assuntos, os afazeres, dentro da convivência de uma família, de um casal, tem muitas coisas ainda que eu preciso falar aqui, mas isso eu vou trazer nos próximos vídeos, como eu disse, senão esse vídeo vai ficar muito prolongado e é o meu primeiro vídeo, né? E eu não quero já entrar o primeiro vídeo fadigando ninguém, né? Enfim, aqui
No segundo versículo, que eu vou falar mais um pouquinho para vocês, fala: o coração do seu marido está nela confiado e a ela nenhuma fazenda faltará. O coração do marido está nela confiado. Vou dar um exemplozinho básico, bem simples, ele nem é tão espiritual, mas uma confiança do marido. Ele trabalha, às vezes a esposa trabalha junto, né? Mesmo que não trabalhe fora, especificamente como eu disse numa empresa, mas tem o seu trabalho, entendeu? Eu tenho o meu, acredito que cada um tem o seu trabalho. Mesmo que seu trabalho seja em casa, independente desses afazeres que eu disse que também se tornam um trabalho, um serviço de casa. E aí, suponhamos que eu tenho o meu trabalho, os meus afazeres, mas eu consigo orar. O meu esposo, ele ora antes de sair de casa, ele ora quando acorda, ele agradece o alimento, ele clama para sair de casa. Mas durante o dia de serviço, ele vai ter o tempo para estar edificando e orando? Ele vai conseguir fazer isso? Não, nem sempre. Às vezes pode ir no banheiro rapidinho, no horário de almoço, fazer isso, mas como nós mulheres conseguem... mas Jaqueline, mulheres também trabalham fora. Mas nós conseguimos. Nós temos essa dádiva de ser ajudadora do esposo, trabalhar em casa, fora, cuidar dos filhos, cuidar do marido, cuidar da gente, do nosso trabalho e orar. Nós conseguimos. E o esposo, ele sabe disso. Ele ora, mas ele sabe que no período que ele não pode, que ele está limitado, a esposa vai interceder, vai orar. Ele trabalha. Quando ele chega o dia do pagamento, ele sabe que a esposa já tem ali tudo certinho, as contas a se pagar, as despesas, a lista do que vai ser comprado. Ele já não se preocupa com essa parte. Ele até vai ao mercado junto, ele ajuda a fazer as compras, ele ajuda a pagar as compras, ajuda a pagar as contas. Mas ele sabe que essa parte da administração financeira a esposa cuida. Sabe que a esposa cuida dos filhos. Enquanto ele não está em casa, ela vai estar ali cuidando, protegendo, orientando. E vai passar para ele somente aquilo que ela sabe que é para ele, que ela precisa do auxílio dele. Ele sabe que ela vai cuidar dele, das coisas dele, ajudar ele, respeitar ele. E com amor, com paciência, com companheirismo. Ele chega cansado, trabalha. Como foi seu dia, querido? Como foi que seu dia, meu amor? Você tá bem? Você vai jantar? Pelo menos aqui em casa é esse o ritmo. Amor, você vai jantar? Você prefere comer outra coisa? Eu vou jantar. O jantar tá pronto. Eu preparo. Aí vai entrar também mais nos assuntos futuramente, aquela parte de se vira. Não vai ficar para agora, mas nós vamos ter próximos vídeos, né? Que eu vou contar as minhas próprias experiências. Você tem 2 mãos, faz você. Não sou sua empregada. Essa partezinha aqui, só para ser bem rápida, rapidazinha, não vai se encaixar aqui, tá? Na mulher virtuosa. Que a gente fomos chamados para servir. E isso é até dentro do nosso lar, no nosso testemunho. E melhor é servir do que ser servido. O Senhor nos ensina isso. E também melhor é ouvir do que muito falar. Mas são assuntos que vão ficar para outro momento, para outros vídeos. E aqui um dos assuntos, né? Que o coração do seu marido está nela confiado. Ela lhe faz bem e não mal todos os dias da sua vida. Se eu discordar de alguma decisão do meu esposo, eu tô fazendo bem? Fazendo mal? Depende do quê? Ok. Se é algo que eu sei que vai trazer um dano, uma dificuldade, um transtorno ou um prejuízo para o nosso lar, como é que eu vou fazer isso? Vou sentar e conversar. Amor, querido, se a gente fizer assim, vai prejudicar aqui, numa conversa. E se ele tiver uma opinião que ele sabe que dá para fazer aquilo, para tomar aquela decisão,
Ele vai conversar comigo, me fazer entender que vai dar, mas nós vamos entrar num acordo, numa concordância. Agora, se eu bater o pé e falar, não, não aceito, não vou, não faço, estou fazendo bem a ele ou estou fazendo mal? Fazendo mal. Primeiro que eu estou tirando a autoridade dele, a decisão dele, como esposo. Que isso não é a gente ser subjugada ou submissa de uma maneira errada pelo esposo, que isso também vai entrar em próximos vídeos também, que, como eu disse, se eu colocar tudo isso aqui hoje, vai ficar longo o vídeo e eu não quero me prolongar muito, já estamos em 20 minutos e meio já de vídeo. Mas tá bom. Para mim conseguir concluir, pelo menos esse vídeo de hoje, esse assunto de hoje, aí tem mais essa outra aqui também, que também, ó, é o versículo 26, tá? De Provérbios 31. Ela abre a sua boca com sabedoria e a lei da beneficência está na sua língua. Foi o que eu estava falando agora há pouco aqui, né? Palavras que edificam, palavras que você chama a atenção sem ofender, sem desrespeitar, sem tirar a autoridade do seu esposo, sem tirar a autoridade do outro, sem desrespeitar o outro. Né? Orientar sem querer ensinar ou mostrar autoridade sobre ele e desrespeito. E a sua boca fala com beneficência, né? Querido, vai ficar tudo bem, vai dar tudo certo. Não se preocupa, vamos orar juntos, vamos tentar decidir, resolver juntos. É um dos exemplos, tem muitos outros, tá? Outro também que eu acho maravilhoso é o versículo 28, que fala assim: levantam-se seus filhos e chamam-na bem-aventurada, como também seu marido que a louva, dizendo, versículo 29, muitas filhas obraram virtuosamente, mas tu a todas és superior. Olha a recompensa. Tá vendo aí a recompensa? Levanta-se seus filhos e a chamam bem-aventurada. Ou seja, os filhos chamam ela de bem-aventurada, de, né, mãe feliz, mulher feliz, né? Os filhos, porque eles estão vendo ali o quê? Um testemunho, um exemplo, que eles estão vendo que faz ela feliz, que ela está feliz, isso faz eles felizes. Já viu um filho ver uma mãe chorando e ele sorrir? Só se ele for falta de entendimento. Do contrário, ele vai chorar junto. Ou no mínimo ele vai chegar e falar: mãe, por que você tá chorando? E vai se entristecer. Não é verdade? Se um filho vê a mãe orando, ele vai falar: nossa, minha mãe tá orando. Poxa, ele vai começar a seguir o exemplo. Né? Se ele vê ela fazendo algo bom, vai refletir. Vou entrar mais nesses assuntos também nos próximos vídeos, né? Eu vou contar até uma experiência da minha filha, que hoje já é casada, mãe, né? Quando ela era criança. Uma coisa simples, bem simples, que eu fiz, ela só viu, foi e fez igual. Uma coisa simples, mas você vê que aquilo que a gente faz reflete no filho, seja bom ou seja ruim. E aí, falamos aqui sobre os filhos, né, que a louvam dizendo, e o marido que a louva dizendo, muitas filhas obraram virtuosamente, ou seja, ele viu que muitas mulheres são virtuosas e fazem obras virtuosas, algo que é bom e bonito. Mas ele, a esposa dele, para ele, ela é muito mais, porque é a esposa dele, né? É a esposa dele, então ele está honrando ela como esposa, que para ele ela é muito melhor, né? Mais bonita, é mais virtuosa, é mais sábia, mais amiga, né? Que é assim que o nosso esposo tem que nos ver, nos enxergar, né? E olha só, quando fala os filhos que a louvam, não é louvando a gente como um Deus. Louvar é agradecer, é olhar e ver algo digno em você que é louvável, né? Que é digno de gratidão, né? De ser elogiado, né? De ser valorizado. É isso, assim como o esposo, né, faz, né? E no 30, que fala assim, ó,
Versículo 30. Enganosa é a graça, e a vaidade, a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Tá vendo? Porque às vezes não é nada disso, gente, que a mulher não pode ficar bonita, se arrumar, nem nada disso. Que se a gente for ver bem, a própria Bíblia fala em Eclesiastes que vaidade de vaidade, tudo é vaidade. Até um sentimento do meu coração, um pensamento, uma atitude é vaidade. As palavras, dependendo da palavra, é vaidade. Entendeu? Que também são assuntos que são são pro por vir. Então, tipo assim, agora, falando que assim, às vezes a mulher tem a beleza. Ela é bonita, ela se arruma, tudo. Mas às vezes lhe falta a virtude. Não que ela não possa ter a beleza e a virtude. Não, mas às vezes ela se preocupa muito assim com a aparência, com aquilo que é visível, se preocupa em cuidar do corpo. Não tá errado, gente, não tá errado. Tem que se cuidar, nós somos templo do Espírito Santo. A gente tem que estar bem, tem que estar saudável para cuidar da nossa família, do nosso lar, para trabalhar. Não é nada disso. Tô falando aqui que é assim, às vezes isso ser o mais importante, isso está à frente de tudo, isso está à frente, acima de tudo. Que às vezes a pessoa está cuidando tanto daquilo que é físico, que é aparente, da beleza exterior, da aparência, está esquecendo do espiritual. Que às vezes aquilo está pesando tanto, está sobrecarregando tanto que esquece do espiritual. E aí o que acontece? Fica as brechas e as investidas vêm e abalam o casamento, a estrutura do lar, a família, os filhos. Isso não pode acontecer. Entendeu? Então, tipo assim, essa vaidade, ela como é que se fala? E formosura, elas são enganosas, como tá falando aqui. Enganosa é a graça, é a vaidade, a formosura, mas a mulher que teme o Senhor, essa será louvada. A mulher que teme o Senhor, ela pode até cuidar da aparência dela. Ela vai cuidar, vai se cuidar, tem que se cuidar mesmo, tem que estar bonita mesmo pro seu marido, entendeu? Lembrando, gente, pro seu marido, pros seus filhos, para você se sentir bem com você mesma, pro Senhor, né? Mas isso não pode ser o mais importante. O espiritual não pode ficar de lado, ele não pode ser ignorado, porque o espiritual ele é o mais importante. É que nos sustenta, que nos fortalece como coluna dos nossos lares, para edificar, para orar, para fortalecer, para cuidar. Entendeu? Então é disso que está sendo falado aqui. Então, a gente que tem temor ao Senhor, a gente nunca vai deixar a nossa vontade, a nossa vaidade, a nossa razão, nosso orgulho prevalecer diante dos princípios do Senhor. Nunca vai deixar que o temor do Senhor seja esquecido ou submergido com esses tipos de sentimentos e atitudes que só nos fazem naufragar. Então, a mulher virtuosa, a mulher sábia, está se falando sobre isso. Não somos perfeitas, não quer dizer que não vamos falhar, que não temos limites, fraquezas, imperfeições, não é nada disso. Mas nós vamos buscar no Senhor sobressair tudo isso. Com a graça do Senhor, com a sabedoria do Senhor, com a virtude que vem do Senhor. E juntos vencermos o nosso limite, as nossas falhas, para que nosso lar, a nossa família, nosso casamento seja preservado, seja cuidado, sustentado pelo Senhor. Tá? Essa é a palavra, né, desse dia. Espero que entre no coração de cada um de vocês. Não estou aqui como superior, como melhor que ninguém. Futuramente eu vou falar para vocês todas as minhas experiências, todas as que não foram fáceis, as mais difíceis, e me fez chegar até aqui com a graça de Deus. Né, com meu lar, meu casamento abençoado, com a minha filha com o lar dela formado, né, cuidando da família dela. E espero que traga edificação ao coração de vocês, ao lar de vocês e a mim também. Tá bom? Fiquem com Deus.
Mais uma vez eu peço que vocês me ajudem compartilhando, curtindo o vídeo. E até o próximo vídeo com fé em Deus. Fiquem com Deus, a paz do Senhor Jesus. Tenham todos um bom dia.